Bom, primeiramente, eu queria dar as boas-vindas para todos os membros do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, aqui da USP de Ribeirão Preto. Começar o semestre, agora nossas reuniões desse semestre vão ser às quintas-feiras pela manhã. E hoje, para abrir as reuniões do semestre, eu tenho o prazer de receber a professora Maria Eduarda Zanetti, e quem vai fazer as honras da casa hoje, com a apresentação do currículo da doutora Maria Eduarda Zanetti, é o professor Geraldo Duarte. Professor, fica à vontade. Muito bom dia a todos. Inicio agradecendo a disponibilidade e disposição da professora Maria Eduarda Zanetti de vir nos ensinar sobre os processos alérgicos contra medicamentos ou alguns compostos, e dizer que nós esperamos com ansiedade muito grande. E o convite, ele foi para a sessão de alergia. Existe um setor que eu acho que várias pessoas não sabem, existe um ambulatório que trata especificamente dessas questões. E quem coordena esse ambulatório, aqui no Hospital das Clínicas, é a professora Maria Eduarda Zanetti. Então, a formação dela, a Carol já disse anteriormente, médica, e que é quem organiza e dá as cartas sobre o atendimento e o cuidado que é dispensado a algum paciente ou alguma paciente que padece de processos alérgicos por algum medicamento ou algum composto que é necessário para o seu tratamento ou a sua sobrevida. Então, é com ansiedade muito grande, porque nós temos pelo menos 3 compostos que nós militamos com essas dificuldades, a penicilina, temos sulfas, temos o AS, né, que eu havia conversado com você, mesmo o látex. Então, tem vários. E você pensou, logicamente, aqueles que chegam com mais frequência para você, e com certeza também aqueles que vão mais te perguntar, né? Como é que faz aqui, como é que faz assado? Então, eu tenho a impressão que nós vamos ter muito para aprender hoje com você, e é com essa expectativa que nós aguardamos a sua aula. E, mais uma vez, muito obrigado, Maria Eduarda. Então, bom dia a todos. Eu aqui agradeço, né, o convite. Em especial, fiquei muito surpresa e feliz, porque realmente não são todas as outras áreas que se interessam em saber sobre alergia a fármacos, né? E com o aumento do número de medicamentos, a alergia a fármacos, né, a drogas, ela tem crescido de forma significativa. E eu fiquei muito feliz em saber que eu tenho colegas que querem aprofundar nesta área. Então, assim, eu vou fazer uma aula, não vou ficar me atentando muito à fisiopatogenia, porque eu acho que não é o objetivo, mas eu queria ensinar para vocês fazer um diagnóstico correto, a diferenciar uma alergia de não alergia, e, é claro, saber quando isso precisa ser encaminhado para o especialista, tá bom? Acho que eu vou, então, já plotar a minha tela, pode ser? Sim. Pode. Tá todo mundo vendo? Eu acho que agora você tem que... Cadê a sua aula? É porque aqui está branco para nós. Eu coloquei aqui compartilhar. Deixa eu parar a apresentação. Vou colocar de novo. Apresentar agora. Você pôs uma janela ou a tela inteira? Eu coloquei, acho que eu tenho que colocar aqui, né? A janela. Vamos ver se eu vou colocar aqui. Isso. Apareceu? Apareceu. Sim, agora põe a modo apresentação. Já tá? Apareceu para vocês? Modo apresentação? Não. Não, ele tá como se não fosse apresentação ainda, sabe? Às vezes você pôs um modo apresentação, uma janela, e a outra não tá.
Você já viu, se você tiver 2 janelas... Não dá certo. Peraí. Porque às vezes a gente deixa às vezes fica 2 janelas. Então, se você quiser... Deixa eu ver se... Se você quiser parar, Deixa eu sair dessa, né? Parar de partilhar, certo? Ó, vou colocar aí. Partilha com tela inteira, que é melhor. Apresentar agora? E com tela inteira. Clica ali, tá vendo? Quando tem ali, tem uma janela e tela inteira. Ecrã inteiro. Isso. E aí você vai na apresentação. E agora? Agora vai lá, isso. Isso, pronto. aí pronto. Ok? Dá uma limpada, dá uma limpadinha em ocultar. Isso. Perfeito. Então, vamos começar nossa aula. Vou falar um pouquinho, então, sobre alergia a fármacos, do diagnóstico ao tratamento. Então, como a gente já apresentou, atualmente eu sou a coordenadora do ambulatório de fármacos. E aqui, como o doutor Geraldo mesmo disse, nosso ambulatório, né, de AFAR, quer dizer, alergia a fármacos, né, e depois a gente tem o CPAFAR, que é a Central de Procedimentos de Alergia a Fármacos. Então, essa é uma foto do nosso setor, esse é o último trabalho que nós apresentamos. Atualmente eu sou a coordenadora, o doutor Ulisses passou a coordenação para mim, do ambulatório, e a gente fez essa última apresentação do trabalho agora recente no Congresso Europeu de Alergia, e aqui é o nosso ambulatório que acontece todas as quartas-feiras à tarde. Primeiro o paciente passa por uma consulta normal, a gente faz a avaliação, discute o caso clínico do paciente, depois agenda para ele passar no CPAFAR, que seria um outro ambulatório, justamente para fazer o procedimento. Então, são em 2 momentos separados que a gente avalia esse paciente. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre a diferença entre efeito colateral e reação de hipersensibilidade. Eu acho que isso é super importante para vocês saberem. Os efeitos colaterais de uma medicação são efeitos que são previsíveis. Ou seja, o paciente tomou aquela aspirina ou aquele anti-inflamatório e teve uma gastrite, o paciente tomou um antistamínico de primeira geração e teve um efeito sedativo. Isso tudo é um efeito colateral previsível, e isso não precisa ser encaminhado para o alergista, isso a gente troca a classe de medicamento, ou faz, por exemplo, ele vai ingerir antes de tomar o anti-inflamatório, isso é bem tranquilo. Agora, a reação de hipersensibilidade, ela é a famosa alergia à droga. E aí, quando a gente fala sobre isso, né, as tipo A são esses efeitos colaterais de medicamentos que são previsíveis, e a tipo B, aqui a gente foca um pouquinho mais nas alergias. Então, o mecanismo imunológico pode ser por IgE, pode ser por linfócito, pode ser por IgG, e aqui são eventos que a gente não espera, são eventos imprevisíveis secundários à medicação. Então, vamos falar um pouquinho sobre essas reações de hipersensibilidade. Os mecanismos mais comuns imunológicos, eu não vou ficar me aprofundando muito nisso, mas é interessante vocês saberem como eles se manifestam. Então, quando a gente tem uma medicação que ele ativa, né, o IgE, a formação de IgE, nós vamos ter um quadro clínico compatível com anafilaxia, urticária, angedema, asma e rinite. E aqui, quando a gente fala de tipo 1, são reações imediatas, que acontecem de 1 até menos de 1 hora, até 6 horas do evento. Então, o paciente administra e até 6 horas ele pode desenvolver anafilaxia, urticária, angioedema. O mais comum é que esse paciente tenha até 1 hora da tomada da medicação, os famosos eventos alérgicos, né? E nós também temos alergia a fármacos aqui, quando a gente fala de reação tardia. Quando a gente falar dessas reações, a gente está falando de um tempo maior entre a tomada da medicação e a reação. E aí nós temos até 6 semanas para que a alergia possa acontecer. Aqui a gente tem na tipo 2B uma inflamação eosinofílica, que é a famosa e dramática DRESS, que é a Drug Eosinophilic Reaction Syndrome,
que seria um paciente que toma a medicação e aí, há alguns dias ou até semanas, ele desenvolve um racho difuso, um angedema, e ele tem alterações sistêmicas, ou seja, aumento de TGO, aumento de TGP, alteração de ureia, creatinina, e o eosinófilo dele sobe de forma dramática. Quando a gente estiver falando do tipo 4C, a gente tem a síndrome de Stevens-Johnson e a NET, que também são formas dramáticas, e a gente tem no 4D, a PEGA, que é a pustulose exantemática. Esse é um quadro um pouco mais benigno, mas também acontece de forma tardia, e o paciente apresenta difusas pápulas e pústulas por todo o corpo. Então, como eu falei, a gente precisa saber diferenciar bem o que é imediato e o que é tardio, porque isso altera a forma como nós vamos prosseguir na investigação. Então, esse menininho é o clássico menininho que tomou uma dipirona e aí 30 minutos começou a inchar o olho, inchar a boca, fez um urticária, e em alguns casos mais dramáticos, ele entrou em quadro de anafilaxia. E aqui essa mulher, nitidamente, tem um quadro de Stevens-Johnson, acometendo mucosas, né? Uma bolha já que fez uma erupção e vai degranular, e esse quadro é um pouco mais dramático. Mas, para vocês terem essa foto na cabeça, eu posso ter reações a medicamentos imediatas e posso ter tardias. Ambos os quadros são dramáticos, alguns a gente resolve com mais facilidade, outros nem tanto. E aí, do diagnóstico, quando a gente pega a alergia a fármaco, a gente colhe uma história muito minuciosa, a gente vê sempre o fármaco que foi introduzido por último, ele é a droga mais suspeita, e a gente tem que pesquisar sempre se tem outro fármaco envolvido no contexto. Não aqueles fármacos que o paciente usa de longo prazo. Então, ele toma losartana, enalapril, enfim, várias as medicações, e aí ele toma um antibiótico, eu não vou suspeitar, tem uma reação, não vou suspeitar que foi a losartana que ele toma há 10 anos. Mas sim aquele último antibiótico ou anti-inflamatório que ele usou por último. E, claro, dentro dos contextos, a gente precisa reforçar e fazer uma busca ativa. Então, aquele menininho da foto com angioedema, será que ele tomou só a dipirona? Por que ele tomou a dipirona? Era só uma febre ou ele estava também com uma amidalite e tomou a dipirona e a amoxicilina? Muitas vezes a mãe conta apenas do antibiótico ou apenas do anti-inflamatório e esquece que pode ter outro fármaco envolvido em todo esse contexto. E dentre todos os fatores que nós temos, a gente avalia algumas coisas específicas na reação de hipersensibilidade à droga. Então, nós temos fatores individuais, idade do indivíduo, sexo, se ele tem uma predisposição genética a desenvolver algum tipo de alergia. E aqui a gente tem as alterações do medicamento. É uma droga natural, uma droga sintética, tem componentes como corante, qual é o tipo de recipiente que pode ter, se ele reagiu com endovenoso, mas com oral ele não reagiu. Então, isso também, né, a farmacologia do medicamento é importante. E o que é o fundamental para nós? O cofator. O que seria o cofator? O cofator é algo que potencializa a reação à droga. Então, o paciente, o menininho da foto, tomou a dipirona, mas ele estava com febre. A febre e as infecções virais, elas são os principais cofatores para que o paciente tenha uma alergia. Então, no nosso ambulatório, a gente faz uma busca ativa, não estava com febre, não estava com infecção, por quê? Fora das infecções, o paciente pode tomar e não ter absolutamente nada. É aquele paciente, por exemplo, da foto, que daqui a 10 anos ele volta, se reexpõe acidentalmente à dipirona e não tem nada. Porque, às vezes, daí 10 anos, esse paciente não estava com cofator, né? E esse cofator, ele é muito importante para nós. E aí, dentro do diagnóstico, como que a gente consegue avaliar esse paciente? Então, a gente tem hoje testes in vitro, que são as famosas IgEs. Acho que vocês já viram em algum momento alguém pedir IgE específica para amoxicilina ou IgE específica para dipirona. Atualmente, esses testes, eles têm baixa sensibilidade, pouco nos ajudam quando ele vem negativo. Se ele vier negativo, eu não posso afirmar que esse paciente não tem alergia à droga. Se ele vier positivo, aí sim eu posso excluir aquele medicamento.
mas sendo negativo, eu ainda tenho que prosseguir na investigação. Os testes em vivo são os testes cutâneos que nós fazemos no ambulatório, e o teste padrão ouro é a provocação, que ela confirma ou exclui. Mas, Duda, o menininho veio, ele tomou dipirona de novo, ele não tinha nenhum cofator, e eu acho que é alergia à dipirona. Ele teve uma anafilaxia com dipirona. Você vai dar medicação para provar que ele tem alergia? Não. A gente vai testar uma alternativa. Se o quadro é muito bem esclarecido, e por isso a história clínica é tão importante, e eu sei que realmente ele tem várias vezes, às vezes não associada a cofator, eu provoco uma alternativa para esse paciente. Então, eu testo um paracetamol para liberar ele uma analgesia. Agora, quando a história é muito duvidosa ou tem um cofator muito importante associado, aí a gente faz o padrão ouro, que é o teste de provocação, provoca com a droga suspeita. Aquela mulher, por exemplo, com síndrome de Stevens-Johnson, hipótese nenhuma, eu vou poder provocar ela com a classe suspeita para realmente afirmar que ela teve uma alergia aí a Stevens-Johnson. E aí a gente vai provocar ela com uma droga alternativa de uma classe diferente. E para cada tipo de provocação, a gente tem um flowchart, né, um padrão diferente de escolha. Então, quando a gente estiver falando dos testes cutâneos, a gente tem o mais simples, que é o que a gente sempre começa, que é o prick test, com doses padronizadas. Ele é um teste de puntura e avalia a reação, se ela é mediada ou não. E aqui a gente tem o intradérmico, a gente também, com doses padronizadas, injeta de 0,02 a 0,05 ml do medicamento na pele. Isso daqui só vale para medicações parenterais. E aí a gente circunda, espera 20 minutos e reavalia. Tá? E esse aqui é o PET teste que a gente usa para reações tardias, como a da mulher com Stevens-Johnson. A gente também, com diluições padrões, coloca em cada chamber desse um pouquinho do medicamento diluído em vaselina, cola nas costas do paciente, em 48 horas a gente retira e faz a primeira leitura. No outro dia, a gente repete e faz a outra leitura do paciente. Se vier alguma coisa, a gente pode inferir que esse medicamento teve implicação na resposta alérgica da paciente. E aí, quando o Dr. Geraldo veio para mim e falou, Duda, vamos falar um pouquinho sobre alergia a medicamento? É um livro, né? Então, a gente tem muitas opções, né? Temos muitas alergias. E quando o residente vem passar o caso para mim no ambulatório, ele sempre, eu falo assim, qual é a classe de fármacos que nós vamos conversar sobre esse paciente? Aí ele fala, é alergia anti-inflamatória, alergia beta-lactâmico. Então, só para situar vocês, quando nós, alergistas, pensamos em alergia a medicamento, abre um capítulo na nossa cabeça e a gente vai em frente com ele. Então, como eu não podia falar de todos os capítulos para vocês, eu e o Dr. Geraldo, a gente escolheu o que faz mais sentido discutir com vocês hoje. Então, a reação de hipersensibilidade a beta-lactâmicos, a anafilaxia perioperatória, a alergia ao látex e a dessensibilização rápida para medicamentos. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre alergia a beta-lactâmicos. Esse é um paper nosso indexado, vale muito a pena dar uma lida, do nosso grupo aqui do HC de Ribeirão Preto, que é alergia a penicilina e beta-lactâmicos. Esse também é recente, da revista das BAE, também do nosso departamento. E alergia beta-lactâmico, os beta-lactâmicos são a principal linha de tratamento para doenças infecciosas. Nos Estados Unidos, a penicilina é o principal causador de alergia e muitas pessoas, né, a gente sabe que relatam que têm uma alergia à penicilina. Mas por que isso é tão importante de ser estudado, né? Porque o rótulo alergia beta-lactâmico é um problema de saúde pública, e por isso essa reunião é muito importante para a gente discutir hoje sobre isso. Porque a partir do momento que o paciente fala, eu tenho uma alergia à penicilina, você exclui uma classe imensa de medicamentos. E aí esse paciente passa uma vida toda exposto a outras classes que às vezes não ajudam na patologia do paciente. Nós temos também, às vezes o paciente fala que tem alergia a beta-lactâmico, você tem que lançar a mão de uma segunda droga.
restringe uma classe muito grande, às vezes você tem que internar para resolver com uma vancomicina, algo que você resolveria com uma amoxicilina, você aumenta o tempo de internação, e para vocês, lógico, um grande problema de saúde pública é a gestante que contrai sífilis e fala que tem alergia à penicilina, né? E aí, imagina se a gente não consegue tratar essa paciente com a penicilina, os danos em saúde pública que isso acarretam para o resto da vida aí dessa criança. Então, eu falei que eu não ia falar muito de fisiopatogenia, mas falando em beta-lactâmicos, a gente precisa falar isso, né? Por que eu excluo, quando eu tenho uma alergia à penicilina, eu excluo a classe inteira? Porque eles são os beta-lactâmicos. O que eles têm em comum é o anel beta-lactâmico. E diferente do que a gente estuda na faculdade e a farmácia nos induz a pensar, é que a gente exclui a classe inteira, porque o que mais reage é o anel beta-lactâmico. Mas não é isso, né? O potencial de reação entre os beta-lactâmicos, na maioria das vezes, está associado à cadeia lateral dos beta-lactâmicos. É por isso que alguns pacientes têm alergia à penicilina, mas depois de serem estudados, conseguem tolerar a amoxicilina, porque a reação não é ao anel beta-lactâmico. Como essa pirâmide mesmo mostra, a minoria dos pacientes tem alergia ao anel beta-lactâmico. E quando isso ocorre, aí sim faz sentido a gente excluir toda a classe das penicilinas e das cefalosporinas, mas o mais comum é a gente ter alergia à cadeia lateral. E nós, alergistas, estudamos justamente a cadeia lateral. Então, a estrutura química, ela tem essa questão da reatividade cruzada. Quando nós estamos falando em penicilina, então, o paciente alérgico à penicilina, ele tem uma chance muito grande de reagir com as aminopenicilinas, por exemplo, a amoxicilina, mas ele tem uma reação, uma chance também grande para reagir com cefalosporinas, porque, como eu disse, olha a cadeia lateral aqui, que ela pode ser similar ou idêntica em alguns casos, e isso aumenta a chance para cefalosporinas de primeira e segunda geração. E cai um pouco para a terceira e quarta geração. Então, se a gente for avaliar um paciente com alergia à penicilina, nós vamos optar por tentar usar numa situação de urgência uma cefalosporina de terceira ou quarta geração, até esse paciente poder ser estudado e poder ser liberado. Com os monobactans, a gente tem 0% de chance de reação cruzada, com o carbapenêmico, menos que 1%, tá bom? Mas aqui a gente tem uma reatividade cruzada um pouco maior. E como que a gente estuda isso? Então, vou dar um exemplo para ficar mais fácil para vocês. Então, um paciente que tem uma alergia à penicilina, vocês pegarem lá no ambulatório. Se alguém quiser tirar foto, né, para ter isso na cabeça, algum dia precisar pesquisar, né, algum paciente do consultório, você observa que ela tem uma cadeia muito similar a lá, como eu disse, ó, cefalexina, cefadroxil, o cefaclor, né? Então, a chance de reagir com essas cefalosporinas é muito grande. Já com uma cefuroxima, esse tracinho aqui é que a cadeia lateral é diferente. Então, tem chance de não reagir, tá bom? Se a gente pegar a amoxicilina, ó, com o cefadroxil, é exatamente a mesma cadeia lateral. Então, o paciente que tem alergia à amoxicilina, você automaticamente já exclui o cefadroxil, tá bom? Quando a gente pegar aqui, novamente, a homologia da cadeia lateral, aqui eu estava falando da posição C7, agora vamos para a posição C3. Se eu pegar a penicilina, vamos comparar com a cefuroxima. Novamente, a gente tem uma cadeia lateral que é diferente. Então, me dá um pouco mais de segurança para provocar esse paciente ou testar esse paciente numa urgência, tá bom? Então, é assim que a gente olha e faz a análise desses pacientes para poder liberar ou não o antibiótico, uma alternativa de antibiótico, tá bom? E aí, aqui, no nosso ambulatório, coloquei essa foto para exemplificar um quadro de reação imediata. O paciente tomou amoxicilina daí 30 minutos, começou com um quadro de urticária,
Depois foi comprovada a alergia à amoxicilina, e aqui um quadro mais dramático. Tomou amoxicilina, depois de 4 semanas, o paciente evoluiu com lesão maculopapular, febre, linfonodomegalia, e como eu falei para vocês, eosinofilia, aumento de TGO e TGP. Esse paciente fez uma DRESS com amoxicilina. Aqui um caso do nosso ambulatório, né? Uma paciente também que estava com uma amidalite, tomou a bezetacil. E aí, como a gente procedeu? Essa paciente a gente tinha tempo para estudar, e aí a gente fez o teste cutâneo nela. Então, aqui, se vocês olharem, é o intradermo, que é aquele que eu expliquei para vocês, que a gente injeta um pouquinho de 0,02 a 0,05, faz uma bolinha e avalia daí 20 minutos. Então, se essa bolinha, esse primeiro círculo aqui, ele cresce, ele dobra de tamanho ou cresce mais que 3 milímetros, com hiperemia, a gente considera o teste positivo. Aqui, a mesma coisa. A gente fez o prick para a moxa aqui primeiro, depois a gente progrediu com o intradérmico. Então, dobrou. Então, essa penicilina, como eu comentei, a chance de reagir com a amoxicilina é muito grande. Então, a penicilina e a amoxicilina vieram positivos. Cadeia lateral. E aí, aqui a gente provoca. Então, para vocês, aqui seria... Vocês suspeitaram de uma alergia a beta-lactâmicos, aqui é o momento que você tem tempo, você vai encaminhar para nós, alergistas, para a gente fazer a avaliação, e a gente vai testar esse paciente no ambulatório, vai fazer teste cutâneo, igual aquele que eu acabei de mostrar. Agora, eu não consigo ter esse tempo, Duda. Preciso de uma necessidade urgente do uso de beta-lactâmico. Você vai avaliar a reação. Reação foi imediata, urticária, anafilaxia, angioedema, quadro dramático. Você escolhe uma cefalosporina totalmente diferente, né? Com radical R1 e R2 diferente. Duda, foi uma reação que eu acho que tinha um cofator. Tinha uma infecção viral, ele teve esse rastro por infecção viral. A gente, às vezes, até provoca com aquele que é suspeito, porque a história é bem duvidosa. Duda, não, foi uma paciente que reagiu, teve uma Steven Johnson com amoxicilina. O que você vai fazer? Você vai excluir a classe inteira. Para Steven Johnson, NET, DRESS, a gente tem que excluir a classe. E, infelizmente, a gente tem que deixar uma outra alternativa. E para vocês, né, há uns 3 anos atrás, antes de sair esse paper, que é um paper escrito pelo pessoal da USP de São Paulo, junto com a Mariana Castells, que ela é a maior estudiosa em alergia a medicamentos, dessensibilizações. Antigamente, acho que vocês tiveram essa época, toda paciente com alergia a beta-lactâmico, o que a gente fazia com penicilina, alergia à penicilina? Dessensibilizava. Eu, particularmente, adoro dessensibilização, mas é custo, o paciente precisa ficar internada, né? Precisa de residente, de data, precisa da colaboração da equipe assistente, alinhar as datas, e a gente dessensibilizava todos, porque esse era o protocolo. Mas, recentemente, eles fizeram esse paper, que é muito bom, que eles fizeram o seguinte estudo. Então, em pacientes que têm uma história de alergia à penicilina e que têm sífilis gestacional, esse é um artigo falando só disso, de pacientes que têm alergia a beta-lactâmicos e têm sífilis gestacional. Então, o que a gente começa? Então, ela tem uma reação de hipersensibilidade imediata. Então, tomou o bezetacil e fez lá um urticária, um angedema, né? Enfim, uma anafilaxia, não serve para Steven Johnson e NET, aqui é para reação imediata. Então, ela tem uma alta história, tem uma história clínica de alto risco. Então, ela conta para nós que ela teve uma anafilaxia. Então, uma história de alto risco. Ou ela tem um exame de triptase que comprove que ela teve uma anafilaxia usando uma penicilina. Ou ela tem um teste, o skin test, que é o prick test, ou intradérmico positivo para penicilina. Ou ela tem uma IgE específica positivo para a penicilina. E esse aqui é o teste de ativação de basófilo que a gente não tem aqui no Brasil. Se ela tem uma história de alto risco, a gente parte para dessensibilização direto. E aí a gente interna a paciente, dilui bolsa e expõe a paciente. Se ela não tem essa história de alto risco, o que seria não ter uma história de alto risco, Duda?
é aquela famosa paciente que, quando ela era pequena, ela foi na farmácia, o farmacêutico pegou uma penicilina, pôs na pele dela, riscou e falou, ó, você tem alergia à penicilina, nunca mais toma essa penicilina. Ou quando ela tinha 1 ano de idade, fizeram com uma amidalite e ela ficou toda empolada. E ela estava lá com só uma infecção viral. Isso é muito comum. E atualmente, eu fico muito feliz de dizer isso, que a gente provoca essa paciente. Essa paciente chega no ambulatório, ela já é uma prioridade, tá? A gente deixa isso, eu já aviso os residentes, meninos, paciente com sífilis gestacional, ela é uma urgência para nós. Então, já sobe, a gente colhe a história rapidinho, ela já sobe para fazer a provocação se ela for baixo risco. Então, a gente provoca. E o que a gente faz? A gente faz primeiro o teste cutâneo, e aí depois a gente já vem com a bezetacil e provoca 10% e 90%. Essa, infelizmente, a falha do nosso protocolo, infelizmente, é que ela tem que tomar 3 picadas de bezetacil, que não é muito legal. Então, ela faz 10% da dose, e depois a gente faz 90% e ela fica em observação. Até hoje a gente teve sucesso em todas as nossas provocações, nenhuma paciente reagiu. E qual que é a melhor, e o que é o ótimo de tudo isso da provocação? Que lá no ambulatório a gente já faz a primeira dose. Porque quando eu testo a dose total que a paciente precisa tomar. Então ela já toma a primeira dose do tratamento com a gente. E aí a gente já orienta, a próxima semana você vai no posto tomar, a próxima semana você vai no posto tomar. Então, a gente já provoca, libera a medicação e ela pode tomar em qualquer momento essa droga. Agora, quando a gente dessensibiliza essa paciente, né, quando eu provoco e a paciente não reage, eu excluo a alergia à penicilina, e essa paciente, se ela reinfectar com sífilis na próxima gestação, ela não precisa fazer observada. Ela vai fazer normalmente no posto de saúde. Isso é diferente da dessensibilização. Quando você dessensibiliza uma paciente, você tem um tempo para reaplicar a droga. É uma tolerância na dessensibilização parcial. Então, eu dessensibilizo essa paciente, ela toma a primeira dose com a gente lá no dia da dessensibilização e a gente orienta. Daqui 7 dias você reaplica, daí 7 dias você reaplica. São 21 dias para a penicilina. Então, se você dessensibiliza hoje, aplica a primeira dose, e essa paciente, por algum motivo, fica 30 dias, desaparece, não fez o tratamento da sífilis como a gente orientou, se em 30 dias ela reaplicar no posto, ela vai ter uma reação. Então, passou do tempo de vida da meia droga da dessensibilização, essa paciente precisa ser submetida a uma nova dessensibilização. Se vocês não entenderam, a gente conversa isso no final da aula, mas isso é muito importante. Orientar o paciente, olha, se você não tomar dentro de 7 dias e dentro dos 14 dias e perder a data, você tem que ser dessensibilizada de novo, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre as reações de hipersensibilidade perioperatórias. Esse também é um diagnóstico muito difícil, né? A maioria se manifesta logo que já começa a aplicar as drogas, e o mais comum são a hipotensão de distúrbio cardiovascular, que pode já caracterizar esse quadro de anafilaxia perioperatória. E o que é interessante, por que é difícil? Porque 50% dos casos apenas vão apresentar alguma alteração cutânea. Quando aparece a alteração cutânea, né, estou infundindo a droga, o paciente incha a boca, está entubado, mas inchou a boca, fez uma urticária difusa, o anestesista já sabe, ele para de infundir, ele trata, mas quando tem só alteração cardiovascular e alteração respiratória, fica um pouco mais difícil mesmo. E outra coisa que é difícil, que muitas vezes o paciente está cheio de campo cirúrgico, e dificilmente você vai tirar o campo cirúrgico, mas essa aula é justamente para vocês se atentarem a isso. Teve um distúrbio cardiovascular, uma alteração ali na dinâmica dos fluxos, vamos lá, tira um pedaço do campo, vê se ele não está com uma placa de urticária, dá uma olhada no rosto, vê se ele não fez um angioedema, tá bom? E dentro das reações perioperatórias, a gente abre outro capítulo, e aí olha a quantidade de medicação que pode estar envolvida. Bloqueador neuromuscular, antibiótico, látex, opioide, hipnótico, anestésico local e até os antissépticos, clorexidina e o iodo.
Qual que é o grande desafio? Muitas drogas são usadas ao mesmo tempo, né? Como eu falei no slide anterior. O paciente está inconsciente, ele não consegue referir nada. A taquicardia, né, pode confundir, né, hipotensão, distúrbio ventilatório, pode confundir com um monte de outras coisas. E, como eu falei, o campo cirúrgico dificulta a avaliação da pele. E a ficha anestésica, infelizmente, às vezes é de difícil interpretação, tá bom? Às vezes a letra não contribui, e o paciente, quando ele traz para nós a ficha anestésica, o paciente realmente não sabe falar nada, né? Porque ele estava lá naquela hora inconsciente, só o médico depois avisou, o anestesista avisou que ele precisaria investigar, tá? Na fase aguda, em alguns casos, a gente consegue colher a triptase. A triptase é uma molécula que fica dentro da célula do mastócito. Quando a gente tem uma ativação, ela degranula e ela aumenta, né, na circulação. Então, a gente consegue, se vocês conseguirem obter uma amostra dentro da primeira hora, achar que é uma anafilaxia, coleta, depois de 2 a 4 horas tem que coletar de novo, e depois de 24 horas tem que coletar de novo, para a gente ver se teve esse aumento drástico aí na triptase. O que é mais difícil no nosso serviço é conseguir coletar essa triptase, porque o laboratório que faz a análise da triptase só funciona de quarta e sexta, né? E o paciente pode ter anafilaxia qualquer dia. Então, é muito complicado, é difícil, mas, enfim, em alguns serviços fora do HC, talvez vocês consigam fazer. Tá? Até hoje eu vi um anestesista só pedir a triptase e a gente conseguir confirmar esse diagnóstico intraoperatório. E quando é numa fase tardia, então aqui o que conta na fase aguda é a história clínica e a ficha anestésica, tá? Quando a gente vai examinar isso no ambulatório, a gente consegue fazer aqueles testes cutâneos, né, para tentar documentar o mecanismo IgE. O ideal é que faça entre 1 a 2 meses, e o prick test, a gente faz o teste, prick test e segue com o intradérmico. Difícil a gente provocar algumas medicações, não tem como a gente provocar um paciente acordado, por exemplo, bloqueador neuromuscular. Mas a sensibilidade do teste cutâneo para reações intraoperatórias, ela é muito alta. Então, o teste vindo negativo ou o teste vindo positivo, a gente consegue liberar, tá? Essas são as nossas diluições, né, padrão. Cada protocolo, cada lugar tem uma diluição. O mais importante é fazer uma diluição que não é irritativa para a pele do paciente. E aí, o tempo e a reação, isso daqui para vocês é interessante, porque se o paciente reage logo na indução anestésica, a gente pensa em bloqueador neuromuscular e os antibióticos, cefazolina e cefalotina. Se após 30 minutos da indução ocorrer a reação, tem que lembrar do látex. Às vezes a gente acha que o látex é uma reação imediata, mas não é. Acontece 30 minutos depois da indução. Contrastes, corantes e outras coisas. Após 30 minutos de indução, né, produtos de sangue, e aí ao término da cirurgia a gente lembra dos anti-inflamatórios, opioides, que são feitos logo ao final, tá bom? Então, são alguns passos, porque às vezes a gente infere que foi aquilo, né? Eu comecei a cirurgia, logo que eu apliquei a cefazolina, ele teve reação, então é a cefazolina, vamos suspender. Não, não é bem assim, tem muitas coisas outras implicadas naquele ato cirúrgico. E aí, nessa investigação e acompanhamento, por que é importante? Porque vocês, né, Duda, não, o paciente operou agora, mas teve essa reação, deixa o dia que ela for operar de novo, ela investiga. Eu peço para vocês, teve a reação, libera a ficha anestésica para paciente, porque como eu falei, investigar, o tempo ideal é 1 a 2 meses. Se a gente passa o tempo disso, perde sensibilidade, muitas vezes o paciente perde a ficha anestésica e aí fica muito difícil a gente prosseguir na investigação. Então, essa aula, ela tem essa intenção, né? O paciente teve uma reação intraoperatória, já libera a ficha anestésica na alta, ele já vai para o nosso ambulatório, ou se precisar, vai no meu consultório, que eu também faço essa avaliação na clínica civil, e a gente prossegue na investigação. Porque que acontece? Muito comum. Daí, 10 anos a paciente chega no ambulatório, doutora, há 10 anos eu passei por uma cirurgia, foi lá em Belo Horizonte e eu não tenho mais a ficha anestésica, mas eu tive um choque anafilático. E eu preciso operar semana que vem. É o mais comum que a gente pega no ambulatório. E aí, essa urgência, né, às vezes os testes precisam ser feitos em 2 etapas, a gente não consegue fazer tudo de uma vez. Então,
Achei sensacional essa ideia da aula para mostrar para vocês a importância também de vocês nos encaminharem com o tempo ideal e adequado. Então, se a reação for suspeita, vai tratar imediato no ato operatório, coletar a triptase se for possível. Na investigação, no diagnóstico, vocês vão liberar a ficha anestésica, encaminhar ao alergista, e aí a gente vai fazer o teste diagnóstico, identificar a droga suspeita e liberar esse paciente para fazer uma anestesia segura da próxima vez. Esse é um caso do nosso ambulatório. É um paciente que tinha infecção de repetição, ITU de repetição, muita sondagem, cistostomia, né? E aí ele teve um choque anafilático durante a indução anestésica. Então, 45 minutos após a indução, ele teve o choque, né? E aí o que foi usado? O midazolam, propofol, rocurona, sulfentanil, ceftriaxona e metronidazol. Nós fizemos a investigação dele, né, no ambulatório, e aí veio positivo para cisatracúrio, midazolam e rocurona. Luda, mas não usou cisatracúrio. Por que vocês testaram? Porque geralmente a gente sempre testa com uma opção. Porque se o rocurona vier positivo, a gente testa uma opção para liberar de forma segura, tá? E aí a gente fez o relatório e pediu para que fosse suspenso na próxima cirurgia essas 3 medicações. Então, e a IgE de látex para ele veio de 93. Então, qual foi a nossa orientação? Então, essa daqui foi a ficha anestésica dele, da reação. Então, ele fez uso do rocurona e do midazolam e ainda estava exposto ao látex. Olha o que aconteceu aqui, ele teve o choque, foi feito hidrocortisona, que no final eles fizeram até uma adrenalina, ó, porque o paciente teve a reação. E aí a gente estudou no ambulatório, ele foi operar, a gente liberou rocurona, sulfentanil e propofol e pediu a sala látex free. O paciente operou tranquilo, sem nenhuma intercorrência após a nossa liberação. Então, só para vocês um pouquinho da nossa rotina, olha aqui um teste positivo, acho que esse aqui dá bem para ver a hiperemia, né, o aumento aí da pápula com hiperemia. Aqui também, ó, pápula pequenininha, depois dobra de tamanho e tem essa hiperemia importante. Aqui também um caso de cefazolina, olha o tamanho da pápula, né? Então, esse é o nosso dia a dia, nossa rotina nas quartas-feiras à tarde. E uma mensagem importante para vocês, né? O paciente que não tem reação prévia à alergia perioperatória, ela não tem indicação de fazer investigação empírica. O que seria isso? Duda, ela tem vários anti-inflamatórios. Precisa fazer uma investigação antes? Não, só suspende o anti-inflamatório. A chance dela reagir com outros bloqueadores neuromusculares intraoperatório é muito pequeno, tá? É a mesma chance de pessoas que não têm. O que eu quero dizer é que não existe screening para reação intraoperatória. A gente não faz isso de rotina, tá bom? A gente faz para quem tem indicação, para quem teve essa reação prévia, tá bom? E agora vamos falar um pouquinho de alergia a látex. O látex, como todos vocês sabem, é um derivado da borracha, né? E vem da seringueira. E essa epidemia aí de alergia a látex, ela ocorreu no ano de 1960. Por quê? Com o advento do HIV, aumentou muito o uso de luva, né? Para prevenção, né? A exposição. E aí veio, então, a alergia a látex, ela fez assim, né? Subiu de forma exponencial. E aí, com o tempo, foi vendo essa associação, e aí foram criando outras alternativas, né? Por exemplo, a luva nitrílica, né? Redução da exposição, né? Ao látex. Tanto é que hoje no hospital a gente vê que tem muita luva nitrílica justamente por isso. E aí, hoje em dia, mesmo as luvas que são da borracha, mesmo essas, tem uma baixíssima quantidade de látex. Então, é uma patologia que tem diminuído, mas que ela não é ausente e que a gente tem que tomar esse cuidado aí quando a gente faz a avaliação do paciente. Então, produtos que contêm látex, isso não vou me estender, todo mundo sabe, né? Preservativo, borracha, catéter, cânula.
Os grupos de risco, os pacientes com história de múltiplos procedimentos, e aqui não só de múltiplos procedimentos, mas cirurgias muito extensas, cirurgias em que o cirurgião fica com o látex muito tempo dentro, por exemplo, da cavidade abdominal. Ele fica em contato com o látex, isso sensibiliza o paciente e nós, né, profissionais da saúde, que usamos diariamente aí as luvas, tá? Então, quando a gente pensar no látex dentro da anafilaxia no perioperatório, como eu falei, depois de 30 minutos, né, e a gente tem essa exposição mucocutânea das serosas, né, e os sintomas cutâneos, eles são comuns, mas pode ter um broncoespasmo, uma rinite aí, devido ao aerosol. As reações de hipersensibilidade, o que é o mais comum do látex? Não é a reação sistêmica, é uma dermatite de contato, então o paciente coloca a luva e aí depois que tira, o profissional da saúde, desculpa, coloca a luva, depois que tira fica um pouco vermelho e coça um pouco, tá? Isso é uma dermatite de contato, não tem nenhum sintoma sistêmico. Quando a gente estiver falando de sintoma sistêmico, aí é o paciente que se expõe ao látex e tem uma rinite, uma conjuntivite, um broncoespasmo, e, lógico, a anafilaxia. Como que a gente faz o diagnóstico, né? A gente pode pedir o teste in vitro, que é a IgE, e ela tem um pouco mais de sensibilidade que para outras moléculas, muito maior do que para penicilina, amoxicilina. E no nosso ambulatório a gente faz o teste cutâneo, que é o prick test, com extrato padronizado de látex, e tem sido muito difícil a gente achar esse extrato, justamente como eu falei, porque caiu muita prevalência, e a gente faz um teste de provocação, que é o use test, que seria essa foto aqui. Como que ele é feito? Depois do prick, primeira etapa é o prick, fez o prick veio negativo, vamos progredir para a provocação. Então, a gente começa com o dedo de luva, corta a luva e deixa o paciente ficar 15 minutos. Tiro e avalia. Não teve nada, não teve nenhuma reação, vamos progredir para a luva inteira. E aí eu coloco a luva inteira e coloco essa outra luva aqui, que é o meu controle, né? Porque, como eu falei, o mais comum é ter a dermatite de contato. Então, coloco uma luva inteira, a outra para a gente avaliar se vai ter a dermatite de contato. No final de 15 minutos, eu tiro e avalio. O que precisa ser como que eu caracterizo uma reação positiva? Eu preciso ter sintomas sistêmicos. Eu coloquei a luva e esse paciente começou a espirrar, começou a sentir o nariz obstruído, teve uma asma, teve até uma anafilaxia, e isso é considerado positivo. Somente a irritação das mãos não é considerado positivo, isso é uma dermatite de contato, tá? A prevenção, né, a gente já sabe que é luva com baixo teor de látex, né, nos pacientes que têm uma chance maior, como os pacientes com mielomeningocele, já começar lá quando eles nascem, já fazer a prevenção, evitar ambiente, já começar com ambiente látex free, e em pacientes que têm exposição de recorrência, usar o preservativo sem látex, tá? E aí, a prevenção intraoperatória, eu peguei do ASA, que é da Sociedade de Anestesia, que é o que a gente usa mesmo, né? E acredito que é o que vocês usam como padrão aí no HC. Como que a gente conduz esses pacientes com alergia a látex? Primeiro, tem que ser a primeira cirurgia do dia, porque eu quero diminuir a contaminação com látex. Lembrar que o látex não é só encostar, o aerosol dele é perigoso e pode desencadear reações, então por isso tem que ser a primeira do dia. A gente identifica tudo que a gente consegue, o prontuário, pulseirinha no paciente, e os produtos da instituição, todos têm que ter uma tarja escrito se tem látex ou não. E aí, quando for montar a sala operatória, a gente tem que colocar essa sala livre de látex, tá bom? Então, os itens obrigatórios da verificação pré-operatória, então ver a parte anestésica, se tem ou não o látex, isso o pessoal, né, da enfermagem já está treinado para fazer isso, mas luva, tubo traqueal, máscara, tampa de borracha de medicamento, não pode ter, então aquelas seringas que a gente injeta tem látex, né, as seringas com êmbolos, os garrotes, são coisas tão pequenas, mas que, infelizmente, para paciente que tem anafilaxia faz muita diferença, né? Manguito, ambu, já deixar medicamento da adrenalina separado, para se o paciente tiver alguma reação.
E uma coisa que eu queria lembrar vocês, o Crocs também tem látex, então, cirurgia do paciente com, não dá para fazer com Crocs, tá bom? Porque ele tem a borracha, tá? E aí, o protocolo ASA, né, quando você suspeita que o paciente está tendo uma anafilaxia no perioperatório por látex, o que você tem que fazer, né? Você para imediatamente, verifica se não tem nenhum contato com mucosa, com via inalatória, tira tudo do campo operatório que possa ter o látex, troca a luva, para administração de sangue, derivados, antibióticos, desliga os agentes anestésicos, mantém o paciente ventilando, faz a adrenalina, e adrenalina para anafilaxia intramuscular, e aí depois você administra, continua, né, o protocolo de anafilaxia, administra cristalóides, droga vasoativa se for necessário, né, e aí a gente coloca os avisos de alergia a látex, reduz a circulação de pessoas na sala, isso é muito importante, não pode ficar entrando e saindo o pessoal na sala. Então, são todas essas restrições que a gente precisa ter cuidado, tá? E o tratamento, como eu falei, o tratamento é sintomático. Infelizmente, hoje a gente não tem dessensibilização para látex, não tem imunobiológico, não temos imunoterapia, tá? Então, é excluir mesmo, fazer o ambiente látex free. Eu sei que é difícil para vocês, é dramático quando tem, mas infelizmente é a única conduta que a gente consegue praticar atualmente, tá? E aí, sobre a dessensibilização a drogas, esse tema é um tema que eu gosto bastante. A gente já está aí no nosso último tópico da aula. A dessensibilização a drogas, ela começou a ter um impacto maior na década de 1970. Ele é um tratamento inovador para nós alergistas, para toda, né, a classe. Por quê? Porque com o advento dos biológicos, dos quimioterápicos, isso mudou muito a nossa alternativa de tratamento. Então, o paciente antigamente tinha uma reação, você suspendia a classe, você dava uma droga alternativa. Mas hoje a gente sabe que um quimioterápico, um biológico, ele muda, né, a mortalidade desse paciente. E aí, o que a gente desenvolveu? Desenvolveu justamente, não, peraí, eu não vou trocar o quimioterápico que vai prolongar a vida desse paciente por 10 anos, ou vou colocar um biológico que melhora muito a qualidade de vida dele, por uma segunda linha de tratamento que não vai ter benefício nenhum, ou quase nenhum. Então, a dessensibilização à droga, ela tem crescido muito nos últimos anos. Ele é um processo de indução do estado de tolerância da substância, né? E essa tolerância é uma tolerância parcial, como eu já expliquei da penicilina. Dura horas, dias e semanas, tá? Dura o meio tempo de vida da droga, tá? E lógico, na dessensibilização, a gente tem que avaliar o risco-benefício. O benefício sempre tem que superar o risco. Então, Duda, eu acho que a segunda escolha para a paciente, ela teve uma reação a um quimioterápico, mas a segunda linha, ela é tão boa quanto a primeira, ou, enfim, eu tenho uma outra alternativa que é tão boa quanto, aí sim, a gente escolhe fazer uma outra alternativa mais segura para a paciente. Mas se for a única droga, e a droga realmente impactar no resultado final, igual o paciente com sífilis com sífilis e está gestante e precisa tomar penicilina, isso tem um impacto muito grande, né? Aí na saúde. Então, por isso que é tão importante essa área e tem crescido muito, né? E qual que é o princípio da dessensibilização? É você dar uma dose, pequenas doses consecutivas até atingir a dose terapêutica, tá? E essas pequenas doses, elas vão estimulando o seu sistema imunológico, né? A achar que aquilo não é diferente, né? Ele degranula de pouquinho em pouquinho, vai liberando tão pouquinho que o paciente não tem reação, tá? E ele fica hiporresponsivo à droga. Então, aqui tem as indicações, né? Eu não tenho uma droga alternativa, a droga, né, mais efetiva, algumas contraindicações relativas, né? Por exemplo, gestação é uma contraindicação relativa, e as contraindicações absolutas. Então, o paciente, por exemplo, que teve Steven Johnson, SNET,
aí eu não consigo fazer uma dessensibilização. O caminho é ir para drogas alternativas mesmo, tá? Infelizmente. E aí, como eu falei, né, manter esse tratamento de primeira linha tem um impacto muito positivo nas doenças oncológicas, hematológicas, é um tratamento seguro e eficaz, e até hoje, a maior, como eu falei, a Mariana Castells é a que mais estuda isso no mundo, né, a universidade dela é em Boston, e até hoje, nos levantamentos dela, não houve nenhuma morte no procedimento de dessensibilização, tá? Então, por isso, eu até coloquei aqui o tanto que eu gosto desse procedimento, né? Aqui, basicamente, é o nosso gráfico, né, da indução. Então, eu vou dando doses pequenas, né, até eu atingir a dose ideal de tratamento, e quando eu vou dando essas doses pequenininhas, eu vou desgranulando devagarzinho o mastócito, né, eu dessensibilizo ele nessa primeira etapa, e aí o paciente não tem a reação anafilática, né, mas isso, gente, leva tempo, tá? Então, praticamente, às vezes o paciente fica um dia com a gente, né, 12 horas dessensibilizando, tem paciente que precisa de semanas para dessensibilizar, dias. Aquele paciente que eu levei o pôster no congresso foi uma dessensibilização de halopurinol, nós demoramos 16 dias para fazer a dessensibilização dele, então internou e o paciente ficou 16 dias com a gente dessensibilizando, tá? E aqui, esse é o protocolo que a gente usa para dessensibilizar a penicilina, tá bom? Então, se vocês quiserem fotografar, se vocês tiverem, né, depois alguma dúvida, a gente pode discutir, porque eu estou já em cima da hora, só para já ir finalizando. E essa é a forma como a gente prepara a solução, geralmente, então, você pega... o que consiste o princípio da dessensibilização é você montar bolsas separadas, concentrações menores, então pego a droga e vou colocando em 3 bolsinhas de soro, então no começo eu ponho 1 para 10 mil da droga, depois eu ponho 1 para 1000 da droga, ou seja, eu diluo essa droga em 10 mil partes, depois em 1000 partes, depois em 100 partes, e começo a infusão com 1 para 10 mil, que é a dose mais diluída que a gente tem. E a gente pega essa primeira bolsa e vai devagarzinho aí, induzindo, coloca a primeira bolsa, vai dando aquilo, depois coloca a segunda bolsa. Aqui é como a gente prepara essas bolsas, tá? Então, quem quiser fotografar, e depois, se tiver alguma dúvida, eu vou deixar meu contato, tá bom? E aqui é como a gente faz isso, tá? Então, geralmente, os protocolos de dessensibilização, eles ocorrem em 12 etapas. Se o paciente tem reação grave, alguns casos a gente faz em 16 etapas, tá? Então, a primeira dose, então, como eu falei, esse em azulzinho é a primeira bolsa, tá? Então, você coloca, dilui a primeira bolsa, então aqui a solução 1, você vai começar na velocidade de infusão de 2 ml/h, e aí esse vai ficar 15 minutos. Então, em 15 minutos, o volume administrado é 0,5, a dose administrada é 20 unidades, e a gente sempre coloca aqui a dose cumulativa ao final do procedimento. E aí, daí 15 minutos aumenta para 5 ml/h, depois para 10, depois para 20. Chegou aqui, ó, a gente troca a bolsa. Vem, coloca a bolsa de número 2 e volta de novo. 5, 10, 20, 40. Lembrar que tudo isso é um processo de dessensibilização. Estou lá modulando o meu sistema imunológico. Chegou na terceira bolsa, eu instalo a terceira bolsa e vou lá, 10, 20, 40 e 80. E aí 80 é a nossa dose final, tá? E aí ele fica até acabar a dessensibilização com 80 ml/h. Duda, tudo bem, você fez esse protocolo, no melhor dos mundos, o que acontece? Finalizei o protocolo, a paciente precisa de penicilina benzatina, ela tolerou a dessensibilização, aí a gente faz a dose da penicilina ao final do procedimento, tá? Da benzatina, ela está dessensibilizada às penicilinas. Então, a gente faz a dose total e, como eu expliquei, orienta ela em 7 dias no posto, faz de novo e depois de novo a última dose no posto, completando as 3 doses, tá? Duda, eu fiz essa dessensibilização e ela perdeu o tempo de aplicar. Interna de novo, faz novamente a dessensibilização. Duda, ela reagiu na segunda bolsa no 10 ml/h. O que eu faço? Na próxima vez que ela vier dessensibilizar, se ela precisar, a gente, antes dessa etapa, a gente faz uma pré-medicação, tá? Pré-medica a paciente, tá?
e a mesma coisa a gente vai fazendo nas outras etapas, tá bom? Até concluir. Agora, o doutor Geraldo pediu para eu falar um tema, né, que seria sobre a dessensibilização em pacientes com pré-eclâmpsia. O que eu achei na literatura? Nós ainda não temos nenhum caso, a gente dessensibiliza paciente para ES, para doença cardiovascular até hoje, para pacientes que têm DREA, que é a doença respiratória exacerbada por uso de anti-inflamatório, mas eu achei 2 trabalhos interessantes, que foram dessensibilizações para pacientes com síndrome antifosfolíptica, que podia ser uma extensão para essas pacientes que têm pré-eclâmpsia e precisam usar AS e têm alergia, né? Para adiantar, vai sair um paper daqui a pouco sobre esse tema em específico e como realizar a dessensibilização de AS em pacientes com pré-eclâmpsia. Vai sair pela nossa Sociedade de Alergia e assim que sair, eu envio para vocês, porque eu acho isso muito interessante e a gente vai estar abertos para realizar isso em conjunto com vocês, tá bom? Esse caso aqui em específico, o princípio da dessensibilização é sempre o mesmo, né? E aqui eles queriam atingir a dose de 125 miligramas. Então, o que eles fizeram nesse trabalho? Começa com uma dose bem baixinha, praticamente igual ao que a gente faz no cardiovascular. Então, dilui uma dose para 0,1, 15 minutos, passa um pouquinho mais 15 minutos, 0,3, depois dá 1 miligrama, 3 a cada 15 minutos, né? Aí, por exemplo, aqui, ó, na dose de 40 miligramas de AS, a paciente reagiu com rinoconjuntivite, né? Você trata e continua. Dessensibilização, gente, é isso. Ele reagiu? Não tem problema. Vou parar a droga, vou tratar, vou esperar melhorar e eu vou continuar, porque é isso que eu quero. Eu quero induzir a tolerância do paciente, diferente do teste de provocação. Teste de provocação eu provoco, se ele reage, eu paro e falo, não, reagiu, suspendo a droga. Dessensibilização, eu quero continuar, né? E aí, aqui nesse protocolo, o paciente conseguiu chegar a 125. E o que eu observei? Eles fazem a última dose de 125, aqui ele colocou de 100 a 125, esperou 15 minutos, isso daqui, ó, em 24 horas. Então, você faz a última dose de 125, e aí no outro dia o paciente continua internado, no outro dia você faz uma outra dose, e aí depois dá outra para o paciente, tá bom? Esse daqui também foi a mesma coisa, tá? Então, eles começaram 0,1, 0,3, 1, 3 miligramas, progredindo, né, a cada 15 minutos. E aí, no final, eles também esperaram aí, aqui dá 19 horas, ou seja, no outro dia, para dar mais 100 miligramas, para depois poder dar essa dose. O que é importante do AS? Que a gente já tem experiência na doença inflamatória exacerbada por uso de anti-inflamatório, que a gente usa AS contínuo para esses pacientes. Se essa paciente esqueceu o AS mais que 3 dias, ela precisa passar por uma dessensibilização de novo, tá? Então, alguns casos são difíceis, né? Porque a paciente tem intolerância gastrointestinal, o paciente pega dengue, e aí para de tomar, e aí, infelizmente tem que internar e dessensibilizar de novo. De 1 até 3 dias, a gente pede para voltar, né? Com segurança, pode voltar em casa, mas mais que 3 dias precisa ser submetido a nova dessensibilização. Como eu falei, dessensibilização é uma tolerância parcial, tá bom? Essa aqui é minha equipe de alergia, né? Convido todos vocês ao nosso simpósio, que vai acontecer agora em setembro. Eu e a doutora Carla estamos à frente aí da coordenação do simpósio. E essa é a vista dos meus... quando eu vou fazer procedimento na clínica civil de sábado, essa vista é maravilhosa lá do andar, quando eu estou diluindo as medicações dos pacientes do consultório, eu fico com essa vista linda aí. Então, eu fico agora aberta aí para dúvidas, o que vocês tiverem de interrogatório, que vocês fiquem à vontade para perguntar. Acho que eu estou em cima do tempo, mas o que precisar pode falar. Maria Eduarda, muito obrigado. Agradeço assim, muitíssimo. Em meu nome, em nome de todo o departamento, essa é uma reunião de todo o departamento.